Oi, gente, tudo bem? E aí, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar de aceleradores de íons. Perdão. A principal função é acelerar um íon utilizando um campo elétrico ou magnético. Ele tem alta seletividade de massa, carga e energia e produz a radiação de interesse de forma artificial. Aqui está mostrado historicamente, desde os anos 30 até 2010, como é que foi a evolução dos aceleradores. Então, primeiro isso começou com os synchrotrons, depois os aceleradores eletrostáticos, os aceleradores em cascata, os aceleradores de prótons, o Tevatron, até o LHC, que chega a energia de pento-MeVs. Então, para dar uma ideia para vocês, existem aproximadamente 7.000 aceleradores no mundo em operação, 1.500 na indústria, 1.000 em aceleradores com pesquisa não nuclear. 5.000 desses são usados em radioterapia. A gente tem também, alguns são usados para produção de isótopos nucleares, né? Quando a gente precisa fazer um exame e precisa de um isótopo específico. Terapia de hadrons. Aceleradores síncronos, tem aproximadamente 70 no mundo. E para a produção de partículas, aproximadamente 110. Então, quais são as principais aplicações? Quando a gente fala de análise de materiais, nós temos o RBS, o ERDA,
Pix, o mês, NRA, NRP e outras. E também é usado para modificação de materiais, como, por exemplo, implantação iônica, na microeletrônica. A gente tem 3 tipos de implantação. Então, quando a gente fala em baixa, vai de até 10 keV, ou kiloelectronvolts. Média vai de 200 kiloelectronvolts e alta até 3 megaelectronvolts. Hoje em dia, devido ao tamanho dos transistores, se usa basicamente a baixa, que é de 10 kiloelectronvolts. Nesse gráfico, a gente vê a corrente de implantação em função da energia. Então, o que nós temos aqui? Nessa faixa, a gente tem ion etch ou ion milling, deposição por íons ou deposição de clusters por íons, imersão por plasma, implantação de baixa energia, formação de CMOS. O que é CMOS? É quando a gente tem uma camada de silício embaixo do silício. Perdão, uma camada de oxi-silício embaixo do silício. A implantação de rotina funciona nessa energia. Aqui a gente tem energia de alta implantação. Aqui a gente tem o FIB, né, que é o Focus Ion Beam, que é muito utilizado para análise de superfícies e também para deposição. E aqui a gente tem as análises mais usuais, que é o MEIS, o PIX, o PIG, NRA e o ERDA. Então, de forma geral, como é que funciona um acelerador, né? Ele vai ter uma fonte de alta tensão. Aí esse campo elétrico vai acelerar o íon. Isso tudo tem que estar em vácuo, né? E vai chegar até o alvo. Então, a gente tem a fonte de íons, o estágio de aceleração, a seleção de massa e a focalização e varredura, que depende do propósito que a gente quer. Então, a gente tem a fonte, o estágio de aceleração, acabei de falar, o seletor de massa, chamado de IMS, e a câmara de análise. Mas isso gera um consumo alto de energia no seletor de massa. Outra forma de fazer isso
é com a fonte, um pré-acelerador, o MS, depois acelerar de novo a partícula e aí chegar na câmara de análise, que vai em torno de 500 keV, que é o que a gente tem na URGS. E outra forma é a fonte para acelerador, o seletor de massa, o scanning, o pós-acelerador, desculpa, e a câmera de análise da amostra, e isso reduz o consumo de energia. Bom, por que isso acontece, né? Porque quando a gente faz uma pré-aceleração e depois uma pós-aceleração, é muito mais eficiente do que fazer a aceleração total e depois fazer o scanning ou a seleção de massa. E o motivo disso é que o seletor de massa é um seletor magnético, né? Então, quando a gente acelera totalmente a partícula e parte para o seletor de massa, o que acontece é que, dependendo da massa do íon ou da energia do íon, ele tem que usar uma energia muito alta para que ele é basicamente uma bobina eletromagnética, né? Ele tem que usar uma energia muito alta para fazer a curva que o íon tem que fazer. Então, se usa de forma muito mais prático acelerar o íon depois da seleção da partícula pelo seletor de massa eletromagnético. Então, aqui a gente tem uma figura esquemática de como funciona um acelerador. Então, a gente tem uma fonte de íons que vai acelerar eles entre 10 a 30 kV ou keV. Aí eles vão fazer uma curva de 90 graus pelo analisador magnético. Vão passar pelo acelerador. Aí tem a parte de foco. E aí, finalmente, eles vão chegar no alvo ou na amostra de análise, né? Como é que funciona o acelerador de elétrons? Eles chamam de ring electric tubes. Ou seja, são várias seções de aceleração, como vocês veem aqui, e cada uma vai tendo uma tensão maior para gerar um campo elétrico maior e finalmente acelerar o íon de forma apropriada. Então vamos falar agora dos tipos de aceleradores. Então esse aqui foi um dos primeiros, de 1930, o Croft-Walton acelerador, que está mostrado aqui. Então ele não era evacuado ou não tinha o vácuo suficiente. E a aceleração é dada por essa região aqui
em direção ao alvo necessário. Eles inicialmente eram usados para fazer física nuclear, né? Para se determinar isótopos ou para fazer isótopos novos também, e não para análise. Então aqui está um tipo mais moderno daquele modelo. Aqui vocês podem ver o Croft numa sala isolada para fazer a análise, porque a análise era feita visualmente naquela época, porque não existiam detetores adequados, né? Então se fazia análise visual. E aí ele está nessa caixa isolada aqui para não ser eletrocutado. Aqui está um tipo bem mais moderno, né? Desse mesmo modelo. Em escala tem um técnico aqui. Essa haste serve para aterrar o acelerador. Então, de forma geral, como é que ele funciona? É uma série de diodos para não permitir que a tensão seja diminuída. Então, a gente aplica uma tensão a esse diodo, vem para cá, aplica outra tensão, aí a gente aplica outra tensão e assim sucessivamente. E é esse o princípio de funcionamento do acelerador. O diodo serve para que a tensão não volte, né? Como vocês sabem bem, o diodo só permite corrente numa direção que seria essa. Então, é isso que acontece nesse acelerador. Por que isso é esférico, né? Vocês lembrarem da lei de Gauss, vocês sabem que toda a carga é transferida para a superfície. Então, quanto maior a superfície, ou quanto maior essa parte esférica, né, mais carga é transferida. Mas ela tem que ficar ali dentro, né? Então, por isso que se usa diodos para não permitir que a carga seja descarregada de forma indesejada. Então, nós temos o Van de Graaff, que eu comentei numa última aula, que funciona pelo princípio do próprio holandês Van de Graaff, que usa uma correia. Essa correia tem uma escova aqui que carrega essa correia, e aí, conforme ela sobe, ela descarrega na superfície e volta descarregada, volta de novo, carrega e faz esse fluxo continuamente até chegar à tensão desejada. Então, aqui está a foto dos aceleradores Van de Graaff originais. Hoje em dia, tem aceleradores Van de Graaff de 150 megaelectronvolts, né? Esses chegavam até 200, 300 kV. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está também um técnico
para mostrar a escala desse acelerador de 150 megaelectronvolts. E aqui tem uma correia para levantar essa tampa quando precisar fazer alguma reparação dentro do acelerador. E também tem uma porta aqui para o mesmo fim. Então, na URGS, a gente tem algo parecido, que é esse aqui, de 500 kV. Então, aqui é gerada tensão, que é injetada aqui, e finalmente é emitida para a câmara de análise. Aqui está a barra de aterramento. Então, é o mesmo princípio de funcionamento que eu falei anteriormente. Tem os aceleradores do tipo tandem, como está mostrado ali. Um acelerador do tipo tandem tem dois estágios de aceleração. Tem o estágio de puxar, trocar a carga e empurrar. Então, isso que a gente vê aqui, a gente tem um tanque pressurizado e tem vários estágios de aceleração. Então, vamos supor que nós temos íons negativos. Eles vão chegar aqui nessa região que chama de stripper, ou seja, que ele troca a carga do íon inserido. Depois ele continua sendo acelerado pelo tubo de aceleração. Tem o setor magnético para selecionar os íons de forma correta, né? E aí ele pode ir para várias câmaras e para o alvo desejado. Qual é a vantagem de fazer isso, né? É que com a mesma tensão a gente conseguir uma energia de íon muito maior do que a energia que seria para um acelerador do tipo Van de Graaff. Então, essa é a ideia, né? Tu puxa e depois troca a carga e aí tu empurra os íons com aquela tensão. Então, por exemplo, se a gente tem um Van de Graaff, que no caso da URGS é de 3 megavolts, dependendo da ionização do íon, tu pode chegar a 6, 7, 8 megaelectronvolts. Porque se vocês lembrarem, a força eletrostática é a carga vezes a tensão. Então, quanto maior a carga vezes a tensão, maior vai ser a força final do íon ou a energia final do íon. Então, ele é muito mais eficiente
e faz esse trabalho dessa forma. Outra coisa interessante é que tudo isso é isolado com hexafluoreto de enxofre, justamente porque a tensão é grande, né? Então, além de estar em vácuo, ele tem uma pequena quantidade de hexafluoreto de enxofre para não ter uma descarga de tensão. E é exatamente o mesmo material que é utilizado, por exemplo, na Itaipu, né? Se vocês tiveram o prazer de visitar lá e fazer a visita técnica, vocês vão ver que as linhas de tensão são muito próximas, mas a tensão é muito alta. E isso só é possível porque está isolado com, como eu disse, hexafluoreto de enxofre. Então, aqui é um outro exemplo do que eu falei, né? De ter a fonte de íons negativo, ter a deflexão magnética para selecionar a massa, a parte de baixa energia, o stripping do tandem, depois uma fonte de alta tensão, gerando os íons positivos, depois mais um analisador magnético que faz uma curva em 90 graus e o alvo necessário. Então, aqui é um esquema mais específico do que eu comentei antes. Então, essa foto de um tandem não é o que a gente tem na URGS, mas é basicamente igual. Essa é a parte do stripper, ou seja, o que troca a carga. Então, ele o íon é gerado aqui nessa câmera, aí é selecionado por esse, desculpa, por esse seletor magnético, depois é selecionado de novo por esse seletor magnético que vocês veem aqui. Aí ele entra aqui com uma tensão entre 10 e 30 kV ou kV, se preferirem, se for ionizado uma vez. Aí depende. Aí ele vai ser acelerado aqui. Quando ele chegar nessa região, aqui a gente tem a corrente de stripper, por isso que ela é tão grande. E finalmente ele vai para a câmera de análise de interesse, né? Então, é assim que ele funciona. Então, resumindo, o que nós temos? Tem que gerar o íon de interesse. Isso vai gerar um plasma, né? Extrair os íons do plasma, selecionar a massa do íon desejado. Isso é feito pelo seletor magnético. E acelerar o íon até a energia desejada. Então, nesse caso aqui, vamos supor, tu gera o íon aqui, como ele faz uma curva de 90 graus,
tu consegue selecionar a massa de forma muito mais precisa, acelera ele, aí tem as lentes quadrupolares para fazer a seleção para onde ele tem que ir, porque geralmente tem várias câmeras de análise. Tem o beam steering, que é usado de forma geral para focalizar o íon. Tem as lentes de colimamento, né, para focalizar o íon. E aí ele chega finalmente no alvo. Vamos supor que seja esse pedacinho aqui. A gente tem um detetor. E em alguns casos, a gente pode ter uma câmara de preparação em ultra alto vácuo, né? Ou ultra high vacuum, que é o UHV, e braços de transferência para pegar a amostra de um lugar e passar para o outro. Isso é feito muito em geral quando se faz o que a gente chama de análises in situ, ou seja, tu prepara a amostra dentro da câmera de análise e transfere ela finalmente para a câmera de análise sem expor ela ao ar. Então, esse é um sistema muito mais caro, mas também permite fazer experiências muito mais interessantes. Então, o primeiro passo é a geração do íon. A fonte de íons depende da aplicação, pode ser de cátodo frio, de cátodo quente, de alta frequência, ou fonte de devastamento, também chamado de sputtering. Isso vai depender da corrente, se a gente quer gás sólido ou da fluência. Onde fluência é a densidade de íons por centímetro cúbico. Então, a gente tem uma série de fontes que a gente vai olhar agora, que estão mostradas aqui. Então, o gás vai entrar aqui, tem os aquecedores, isso vai vaporizar o gás e ionizar ele. Ele vai chegar nessa região, vai passar por um filamento com uma fonte magnética, que está mostrado aqui, e finalmente vai gerar os íons de interesse. Uma fonte muito mais simples é essa que está mostrada aqui, que pode gerar de 1 a 2 miliamperes, o que é bastante. Então, o gás é aquecido aqui no forno, passa de novo pelo campo magnético e é emitido aqui por essa região. Outra forma muito similar, mas aqui gera baixas correntes, é colocar ele no forno,
ele vai passar por um anodo, por um cátodo, e aí sim vai gerar um plasma, e aí sim vai ser emitido. Aqui é uma representação mais detalhada do que eu acabei de falar, que a gente tem a fonte de potência, tem o filamento, isso gera o plasma, e ele é emitido nessa direção, onde ele é submetido a um polo magnético dos dois lados. Como vocês sabem, não existe monopolo magnético, ou pelo menos nunca foi achado, né? Então, é um dupolo magnético direcionado em ambos os lados para confinar o plasma nessa região de modo a emitir o feixe de forma eficiente. Nós temos as fontes gasosas também, que têm correntes altas, na fonte de miliamperes, que são muito usadas em implantação iônica. Então, o que se faz é extrair o gás de uma certa região, ele é acelerado até aqui, aí geramos um plasma com uma fonte de radiofrequência, ou RF, né? O gás é inserido novamente aqui, e aí é emitido para cá com a energia necessária. Também é possível fazer com fontes sólidas. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma fonte de césio. Então, vai gerar césio positivo para tudo que é lado, vapor de césio, né? Aqui tem reservatório de césio. E como isso vai gerar um vapor de césio para tudo que é lado, isso tem uma fonte magnética que vai colimar o feixe, e aí a gente tem uma eletrodo de extração. Então, isso é muito útil quando se precisa de íons de materiais sólidos, né? E o césio é um material deles que tem que ser vaporizado e gerar esse vapor, e depois esse vapor é colimado e emitido. Então, aqui tem uma tabela que mostra as diferenças. Como é que eu vou dizer? Quando tu quer gerar um íon, né? O que se usa como fonte material e o que se usa como fonte específica e a corrente que isso gera. Então, essa corrente está em microamperes, e qual que é o emitido e quais
o isótopo que é gerado. Então, se a gente olhar, por exemplo, o caso do hélio, se usa hélio em gás, aquela fonte RF que eu falei, ou de radiofrequência, e se consegue uma corrente entre 0,1 ou 1 microampere. E vai se emitir um íon de hélio nessa faixa. Para aceleradores tipo tandem, a gente consegue energias maiores, mas os materiais são diferentes. Então, por exemplo, para gerar hidrogênio no tandem, se usa hidreto de lítio, que é vaporizado por uma fonte césio para emitir o hidrogênio. Se faz aquela seleção de massa e finalmente se acelera ele, e como vocês veem, as correntes são significativamente maiores do que no caso do Van de Graaff. Isso vale para vários materiais ou vários íons, como oxigênio, flúor, alumínio, silício, fósforo, etc. O que depende é qual que é a fonte original para gerar esse íon. Aqui é só uma amostra do que eu falei antes. Então a gente tem ergo, tem platina, tem ouro, tem índio, tem antimônio, prata, paládio, nióbio, bromo, né? Mas sempre se usa césio como o material que faz o sputtering do íon de interesse, e depois faz a seletividade de massa para eliminar o césio, que pode contaminar o íon que a gente quer. E aí depois disso, ele é acelerado negativamente, depois a gente troca de massa, de carga, e finalmente ele chega no material de interesse. Aqui está mostrado mais ou menos a mesma coisa. Para íons de implantação como galho, índio, bismuto, rubênio, que são usados na microeletrônica. Então, a gente pode determinar isso por essa equação, onde a gente tem a massa, o estado de carga, N, a distância entre a fonte e a extração, D, que está aqui em milímetros, e o potencial de extração, que depende do potencial de ionização do material, que vai com 3,5 de keV volts. Isso é extremamente experimental, né? Não tem muita explicação ainda por que depende dessa forma, mas isso vai gerar essa corrente de milímetros ampere por centímetro quadrado. A densidade do limite do plasma depende, obviamente, da temperatura.
Quanto maior a temperatura, maior a densidade do plasma, mas isso tem um limite experimental, né? Porque se a gente aquecer demais, ele vai ficar muito ionizado e vai provavelmente escapar da câmara. Vai um sobre a massa, né? Ou seja, quanto mais massivo for o íon, menor vai ser a densidade do plasma. O estado de carga, ou seja, quantas vezes o íon está ionizado, e a densidade de íons gerado que vai aqui. Então, essa figura mostra o que eu comentei antes, né? Que é a focalização do íon. Ele pode ser bem focalizado ou mal focalizado. Aqui é a mesma coisa, né? É um íon mal focalizado por um íon que tem um eletrodo de extração que faz a focalização mais eficiente. Isso é extremamente importante na análise de íons, porque a gente quer que os íons que a gente está gerando atinjam a amostra e não que eles se espalhem dessa forma maluca aqui por toda a câmara. Aqui é o que eu estava falando antes, né? São os estágios de aceleração do Van de Graaff. Então, vai entrar o íon aqui, vai ser acelerado continuamente até não ser acelerado aqui por 0 kV e depois vai ser focalizado. E isso é feito com fontes de alta tensão, com diferentes resistores aqui para não ter descarga, mas todos iguais, né? Como vocês veem aqui, de 100 mega ohms. E a gente pode determinar, então, a tensão final utilizando essa equação, onde 2Qm é a carga do íon, a massa do íon e a energia de extração. Esse gráfico mostra a definição de resolução de massa do íon, que é como nós vimos na aula passada, depende da largura máxima a meia altura. Então, a diferença de massa vai depender dessa resolução aqui do detetor. Então, aqui a gente vê essa resolução, que é a massa pela resolução de massa, que depende da variação do magnetrômetro, né? Que faz essa separação de massa. Então, ele pode gerar massa maior ou menor
ou a massa específica, e isso é determinado por essas equações que vocês estão vendo aí. A gente pode ter também resolução ou separação eletrônica. Então, aqui está o íon de entrada, tem um polo eletromagnético e um polo magnético. Aqui vamos ver que tem norte-sul, e no final um aparato de campo elétrico que vai fazer a deflexão dos íons para um lado ou para o outro, dependendo da massa necessária. Então, não vou entrar em detalhes também nas equações, mas basicamente vocês podem ver que elas dependem do campo elétrico e da energia de aceleração e da distância que o íon tem que percorrer, que é essa distância aqui. A parte magnética não é muito diferente, a diferença é que depende da massa, mas também depende proporcionalmente ao campo e da energia, inversamente proporcional à raiz da energia da aceleração e da distância que ele tem que percorrer. Para a dispersão de massa, a gente pode olhar para duas formas. Uma delas é o campo elétrico inversamente proporcional à energia de aceleração. Isso depende da qualidade do acelerador, né? Que vai com ΔM sobre M, que é a resolução que eu falei antes. E para dispersão em energia, a mesma coisa, né? Vai com ΔU sobre U mais a distância. Então a gente tem aqui o que a gente chama de aberração esférica, que é a dispersão do feixe pela distância. Então, quanto maior for a dispersão, maior é considerada a aberração. Então, vocês podem ver aqui para 900 volts, 1000 volts, 1800 volts. Isso depende basicamente de duas coisas. Um quadrupolo magnético, que nada mais é que dois ímãs ou eletroímãs em conjuntura, e um quadrupolo elétrico, que é a mesma coisa, só que na forma elétrica. Então, vocês veem aqui que a aberração é continuamente diminuída dependendo da energia que a gente está tratando, devido a esses quadrupolos, magnético e elétrico. Então, aqui, quando a gente está falando de plantação, né, a gente tem o alvo, e nesse alvo a gente coloca um amperímetro que, com essa equação aqui da fluência 1 sobre área, a integral de zero aí I dt,
nos dá o tempo vezes a corrente da carga sobre a área total. Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma: a gente liga o alvo a um amperímetro e põe ele em terra, e aí, com isso, toda a carga que chegar aqui vai ser transmitida para o amperímetro, que está ligado em terra, e aí a gente pode saber qual que é a corrente que está realmente chegando no alvo. Aqui é um outro exemplo de um tipo de acelerador que tem a supressão de elétrons eletrostáticos ou supressão magnética, e a corrente é dada, então, pela corrente incidente, a corrente suprimida, a corrente no material, que nesse caso é silício, menos a corrente dos silícios negativos. Então, isso dá a corrente total gerada. Então, essa é uma imagem visual do LHC, ou Large Hard Colloidal, que fica entre a França e a Suíça. Então, ele tem essa área aqui. Aqui é o Mont Blanc, o famoso monte que tem lá na Suíça. Essa é uma imagem interna do LHC. Aqui vocês vejam uma pessoa para escala, né? Então, esses são focalizadores magnéticos supercondutores, porque precisa de um campo magnético muito alto para focalizar feixes de energias tão altas. Então, eles são supercondutores e têm que ser refrigerados com hélio líquido. Então, vocês podem imaginar o problema que isso vai dar. E já deu. Mas, basicamente, então, aqui é a saída dos feixes de íons, e esses analisadores fazem esses, condutores magnéticos fazem essa focalização dos íons nessa direção. É que aqui a gente está falando de MeV, né? Ou de GeV, ou seja, gigaelectronvolts. Então, para isso ser focalizado, se precisa de campos magnéticos muito mais intensos do que no caso de um analisador de análise, como a gente tem na URIX, por exemplo. Então, essa figura mostra a área que ocupa o LHC, a área que ocupa o Atlas, que é um analisador menor, e a gente vê aqui também como que era nos anos 60 até 94, 2001,
esse complexo do CERN. O que é uma coisa muito interessante é que a internet foi desenvolvida porque a quantidade de dados que eram gerados no CERN era tão grande que eles precisavam transmitir de um lugar para o outro. E para isso, eles acabaram desenvolvendo o sistema de transmissão por cabo, ou seja, por internet, o que não era conhecido até então. Então, a internet foi desenvolvida basicamente para transmitir os dados do CERN para outros laboratórios. E é claro, né? Hoje em dia a gente tem no smartphone, onde for, mas basicamente foi isso que motivou o desenvolvimento da internet. Então, isso fica a 100 metros abaixo da Terra, e isso é feito por segurança, né? Porque vocês imaginam um íon de 100 gigavolts escapar da câmera, se ele estiver aqui em cima e atingir uma pessoa ou o que for, vai gerar um monte de mortes, né? Então, por isso que isso é mantido de forma subterrânea por segurança. E, por fim, aqui está mostrado o que está se feito em próton terapia. Então, aqui está um paciente sendo tratado de um câncer na córnea. Então, se colocam feixes de íons ali e se irradia uma área específica. Então, como eu falei na outra aula, a vantagem disso é que a radiação, o dano máximo da radiação é dado quando uma partícula para, diferente dos raios gama, que a radiação máxima ou dano máximo é na superfície. E aqui é a mesma coisa, um tratamento de câncer de mama, que também tem essa questão que é muito mais eficiente do que o tratamento convencional que nós temos hoje. Era isso por hoje, então, pessoal. Dúvidas? Não tenho nenhuma dúvida, não. Valeu. Bom, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, como sempre, depois eu mando o link. E aí, se vocês tiverem dúvidas adicionais, é só me contactar, tanto pelo WhatsApp, e-mail e pelo YouTube. Tá bem? Uma boa semana para todos e até a próxima. Valeu, professor. Boa semana.